Olá a todos que acompanham o canal. Nós estamos aí mais um domingo falando, compartilhando a palavra, o amor de Deus. Para você que está aí ouvindo, vai ouvir ainda. O meu desejo é que Deus lhe abençoe nessa manhã e que esse dia seja um dia de paz, um dia de regozijo. Antes de tudo, antes de nós acordarmos, o Senhor já está conosco. Antes de nós pensarmos, antes de nós imaginar, o Senhor já é das nossas vidas. Então, nessa manhã, nesse domingo, eu quero ler uma passagem que se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. O subtítulo da leitura diz assim: A casa construída sobre a rocha. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto, e a corrente daquela casa a não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, a qual bateu o ímpeto da corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína daquela casa. Bem, nós conhecemos as nossas vidas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas horas de alegria, nossas horas de tristeza, e nós sabemos que pela fé em Cristo que nós temos, e às vezes as pessoas, por não entender que Jesus pode estar com a pessoa na hora da dificuldade, porque é muito fácil, às vezes, até as amizades, quando as coisas estão tudo fácil, quando as coisas estão tudo saindo às mil maravilhas, é fácil eu sempre dizer que existe amizades, existe pessoas que estão ali ao seu redor com você. Agora, na hora da dificuldade, as pessoas se somem. Isso é natural do ser humano. Só que nessa manhã eu quero dizer para você que existe um Deus que tudo pode, um Deus que tudo provém nas nossas vidas. Agora, esse Deus, não adianta somente eu dizer que creio em Deus, que eu conheço a palavra. Nesses versículos, como eu li há pouco tempo, diz que o exemplo que ele dá: e por que me chamais Senhor, Senhor? Isso Jesus dizendo, e não fazeis o que eu vos digo. Ou seja, não adianta eu conhecer o Evangelho de Gênesis a Apocalipse se eu não praticar. Não adianta, e não tem como eu usar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, até porque não há como eu obedecer às práticas que foram já passadas do Velho Testamento para hoje, que é na época da lei, e hoje vivemos pela graça. Hoje vivemos o que Jesus Cristo, a base de tudo, a qual o fundamento, a qual eu quero dizer nessa manhã, é que Jesus é o centro da Bíblia, o centro, a chave de interpretação para as Escrituras. Quando você tem Jesus Cristo como a chave da interpretação da vida como Cristo, sendo ela, assim o fazendo, assim você faz e obedece a palavra. Obedece a palavra, que significa que eu não vou mais pecar, jamais. Não há como eu não pecar. Seja eu peco tanto em palavras como em pensamentos, eu peco tanto, às vezes involuntariamente, e assim não há como
eu dizer que não peco, até porque a Escritura diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e o amor do Pai não está nele. Então, o que eu quero dizer é que obedecer a palavra do Senhor, um dos enganos que existiu hoje, existe, e começou desde a época da criação, como o cristianismo como religião mundial, foi querer associar Deus, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da pessoa da Trindade, associar a religião, associar o que foi criado, que nós sabemos muito bem pela palavra não, historicamente falando. Começou o imperador Constantino, estava ali com o império desfacelado e não tinha como ele, em outras palavras, reviver das cinzas, aí a qual ele trouxe a união entre Estado, a igreja, criado, no caso, eles criaram a religião e o Estado, coligado um com o outro. Nisso, ali naquele episódio, ele já tinha percebido que havia muitos discípulos de Jesus, muitas pessoas tinham passado a experiência com Jesus Cristo, muitas pessoas tinham entendido que Jesus Cristo realmente havia ressuscitado, o Evangelho de Jesus tinha sido anunciado, e ele vendo que aquilo ali para muitas pessoas era favorável, e também favorável para ele, até porque o império já estava em ruína praticamente, depois de tantas guerras, tantas batalhas e tudo, e simplesmente ele criou o cristianismo como religião, até nós hoje conhecemos como o catolicismo romano. E dentro do catolicismo romano veio como Lutero, que criou a reforma protestante. E por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que o engano a qual acontece até hoje é as pessoas associarem Deus às religiões. Aí acho que quando você vai falar a palavra que foi realmente inspirada através dos apóstolos, através dos discípulos, associando isso à religiosidade. A religiosidade que não muda, a religiosidade que não transforma a consciência, a religiosidade que não transforma as suas atitudes. Não adianta nada você simplesmente dizer, olha, todo domingo eu vou para um determinado lugar e simplesmente eu não pratico aquilo a qual eu estou indo ouvir ou ver e não estou praticando. Ele diz o quê? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Isso Jesus falando, dizendo, é semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo este a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ou seja, a rocha a qual nós estamos falando essa manhã, ela é Cristo, o centro, o princípio, o meio e o fim, como a Escritura diz. Todo o poder foi dado nos céus e na terra somente a Cristo, como sendo o Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque quando você tem realmente Jesus como Senhor de sua vida, eu não estou caindo no mérito de dizer quem é que tem Jesus ou quem não tem, mas o que eu quero dizer é que quando isso está enraizado dentro de si, as situações difíceis podem acontecer. Pode acontecer situações que às vezes nós não prevíamos que ia acontecer, mas deve acontecer porque todos nós estamos sujeitos a passar lutas, tribulações, problemas. Não há ninguém que esteja nesse mundo que seja livre para adorar a Deus, que não esteja isento de passar por tribulações ou luta, até porque ele disse, o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e assim
nós podemos assim o vencer. E quando eu digo isso, que a rocha é Cristo, quando nós passarmos a nossa dificuldade na nossa vida, sozinho não há como nós passarmos. Não há como nós simplesmente passarmos por essa existência que nós estamos vivendo batido. Achando que nós, com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, nós passamos as coisas, porque nós não passamos por problemas se não for Deus conosco, se não for a ajuda de Deus ao nosso lado, ao nosso deitar, ao nosso levantar. As pessoas acham que isso é coisa tola, agradecer o que o Senhor nos dá, que é o nosso acordar e o nosso levantar. E quantas pessoas aí estão aí nos hospitais aí pedindo a Deus para amanhecer o dia, conseguir amanhecer o dia, novamente ver o sol, né? E ali a sua vida se vai, né? E a gente hoje, você estamos aqui bem, posso dizer que bem, né? Hoje nós não vivemos totalmente saudável, mas hoje nós temos uma vida que nós estamos nas nossas casas e acompanhando o Evangelho. E voltando ao que nós estávamos falando, ele disse que quando o exemplo que ele nos dá é que quando o nosso alicerce é Cristo, quando o nosso fundamento é Cristo, nós possamos até passar por problemas e dificuldades, mas o Senhor sempre, jamais, por mais que as tempestades, os ventos venham na nossa vida, os ventos de tristeza, pânico, depressão, ansiedade, tudo isso vem. Quando nós temos Jesus como realmente o Senhor de nossas vidas, nós passamos por tudo isso. É fácil? É não. Mas o Senhor, justamente quando Ele disse que iria para a glória diante de Deus, quando Ele saiu dessa terra, Ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador. Ou seja, Ele deixou a esperança que o Espírito Santo ia ficar como Consolador em nossas vidas. Ele sendo parte da Trindade, o Espírito como sendo Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas. E quando a nossa vida está fundada em Jesus realmente, pode acontecer que chegue a nossa hora de nós irmos para o outro plano, mas a gente não vive panificado com medo. Aí ao contrário, quanto mais a esperança de Cristo em nossas vidas faz parte de nós, mais nós enraizamos isso dentro de nós. E, ou seja, qualquer coisa que digam ou façam, nada pode tirar essa esperança, nada pode tirar essa alegria de Jesus Cristo em nossas vidas, porque ela não se limita a palavra. Se a nossa esperança estiver somente aqui, nessa vida, nós somos os mais dos miseráveis dos homens. Se esperarmos somente por essa vida que é passageira, eu vou passar, todos nós iremos passar. Essa é uma realidade. A você que não está preparado para isso, a nossa vida, a partir do momento a qual a gente nasce, a gente já praticamente corre o risco de já dali mesmo se ir, porque a nossa vida é um fio de existência na mão de Deus. E o que nos priva de nós passarmos toda dificuldade, tanta coisa, que isso nós passamos doenças, às vezes passamos desemprego, às vezes passamos qualquer coisa, pânico, ansiedade, tudo isso provém de que? Coisas naturais, que pode ser qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer ser humano. Qualquer ser humano é sujeito a isso. Tanto faz que ele propague que seja evangélico, ou seja católico, ou seja espírita, como a palavra de Deus diz que tanto o mal vem sobre justos como injustos. Assim, o sol, né, e chuva desce a todos, assim de igual modo é a tudo que acontece na vida. Todas as pessoas estão sujeitas a acontecer. E nós vemos o engano de hoje, as pessoas dizendo simplesmente que porque está dando dinheiro a um lugar, a um determinado líder,
líder ou pessoa que diz pregar a palavra de Deus, aquilo ele vai ser abençoado. E nós estamos vendo o engano que está sendo hoje, as pessoas trocando, eu estou dando dinheiro para ser abençoado, ou seja, trocando, fazendo negociata com Deus. E com Deus ninguém negocia. Com Deus ninguém, as pessoas dizem, olha, se você estiver dando dinheiro a mim, você está dando a Deus. Tamanha mentira, e nós estamos vendo aí hoje. E as pessoas simplesmente lotam igrejas lotadas para o engano, pregando o falso evangelho, o falso Cristo. Que Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele pagou toda a dívida que nós tínhamos, de dívida com o Eterno, todo o escrito de dívida que nós tínhamos. Jesus, quando disse está consumado, ele simplesmente disse, ele quis dizer o que? Ali pronto, ali, o que toda a cédula de dívida que eu e você, nós devíamos, do nosso pecado, que nós já nascemos do pecado, vindo do pecado. Quando ele afirmou isso, está consumado, está pago, ele disse, está pago. Meu sacrifício na cruz do Calvário é o único sacrifício a qual deve ser aceito. E nós estamos vendo aí esse evangelho que está sendo pregado aí erroneamente. Pela palavra, nós sabemos que não é assim. E as pessoas usam a palavra, usam o evangelho para benefício próprio. E muita gente hoje sem consciência na palavra, sem consciência no evangelho, cai nisso. E infelizmente, é o que eu sempre digo, dos anos que eu passei dentro da igreja evangélica, e no tempo que praticamente eu comecei desde os meus 7, 8 anos dentro da igreja evangélica, se tornou um meio religioso, como qualquer outro meio, como qualquer outra, às vezes falam que é seita, mas às vezes se torna como uma seita. Porque quando você pratica esse tipo de coisa, você está adulterando a palavra, porque a palavra jamais, ela nos ensina que nós devemos ter amor ao próximo, amor ao despossuído, amor àquele que nada pode, na sua pequenez, desculpe. Mas o evangelho nos ensina a simplesmente a não ser uma pessoa egoísta, ser uma pessoa solidária uns com os outros, com as outras pessoas. E o que nós estamos vendo aí é o evangelho associado ao Estado. E às vezes, infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem ser de Cristo associar esse tipo de coisa a Deus, dizer que é o evangelho que está crescendo, é o evangelho que é a vitória de Deus na terra, porque existe 40 milhões de evangélicos. Desde quando quantidade de gente no lugar ou em algum segmento na sociedade é vitória de Deus na terra? Eu posso dizer que tem muita gente ingênua, tem muita gente que hoje é ferido dentro das igrejas, que simplesmente acham que se ela sair daquilo ali e ela for optar por viver uma vida íntegra diante de Deus, fora disso aí, fora desse sistema, ela está transgredindo diante de Deus, porque é pelo medo ou é pela ganância. Algumas pessoas às vezes conseguiram já alguma coisa nesse meio e não querem se sair dele porque defendem, porque claro, já conseguiram um status, uma aparência dentro da sociedade, e ele não quer perder isso que ele conquistou. Tanto lutou, mas é o que não adianta, é o que eu li nesses versículos, não adianta você conhecer o evangelho, não adianta você ter o seu curso de teologia. Eu não tenho nada contra quem tem o seu mestrado em teologia. Eu não tenho teologia, não tenho nada desse tipo de coisa. A única coisa que eu tenho é o que João disse na entrada da porta do templo: não tenho ouro e nem prata, mas uma coisa eu tenho, ou seja, o Senhor Jesus nas nossas vidas. O Senhor Jesus, o que o Senhor nos ensina é esse tipo de amor, um amor que é solidário, um amor que transforma, um amor que realmente muda nossas atitudes diante de Deus. Isso é o que o Evangelho nos ensina. Não nos ensina a ser pessoas que sejam se achando melhores do que as outras.
Não, o Evangelho não nos ensina isso. Jesus, até porque Jesus se misturou com pecadores, pessoas que, pela sociedade daquela época, eles condenavam Jesus por isso, por andar sempre com ladrões, prostitutas, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Foi a esses a quem Jesus se acompanhou e esteve no meio do seu ministério como vida e palavra. Essas pessoas, pescador, tantas outras pessoas que presenciaram o que Jesus Cristo fez. E ele diz, voltando à leitura, ele diz, mas o que ouve, a pessoa que ouve, mas a não pratica a palavra, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto corrente, logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Por muitas vezes que as pessoas não se dão bem na vida, e às vezes as pessoas dizem, olha, é falta de sorte. Não é falta de sorte. Não é falta de sorte. Às vezes as minhas escolhas é que estão me fazendo meu próprio mal. As minhas escolhas que às vezes eu não escolho antes, colocando Deus como sendo realmente o que pode realmente dar o que seja melhor para mim. E às vezes eu escolho, eu opto pelo meu intelecto humano, achando que não, pela força do meu braço eu vou conseguir. Então, e às vezes as pessoas quebram a cara na vida por não obedecer a palavra, só ouvir, mas não introjeta no coração, na vida, na mente, não pacifica. E aí nós estamos vendo o que está aí hoje, as doenças de ansiedade, as doenças que as pessoas, síndrome do pânico. É o que nós estamos vendo hoje, as pessoas desesperadas atrás de conseguir dormir através de medicamentos. Porque quando o Senhor Jesus passa a ser o Senhor de nossas vidas, nós passamos a viver uma vida em paz diante de Deus e diante dos homens, diante da sociedade, aonde nós estamos. Não desejamos o mal a ninguém, a quem quer que seja, por mais que seja extrema a sua posição em qualquer coisa. Mesmo assim nós nos colocamos a orar por ela, para que um dia ela possa, do mesmo jeito que a gente conseguiu viver essa pacificação, nós passarmos adiante para outras pessoas. Então, meu desejo é que nessa manhã você coloque Jesus Cristo como sendo a rocha, o alicerce, o fundamento da sua vida. Eu não convido jamais a ninguém a passar de uma religião para outra. Não é isso. O meu convite é que você realmente, você ore você mesmo e Deus, e receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como realmente o Senhor, que você possa, tudo que foi falado aqui essa manhã, possa fazer raiz dentro do seu ser, do seu coração, e você possa ser transformado e ser moldado à presença do Senhor. Isso é o que eu desejo a você nessa manhã. Que você divulgue, que você ore. Todos os domingos estamos aqui na misericórdia do Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado, e vamos assim continuar, né? E a minha oração é que o Senhor Jesus venha restaurar a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação, se é a sua vida, como é a sua vida, mas o que eu desejo nessa manhã, que você coloque Jesus como sendo a pedra de esquina para a sua vida, o senhorio da sua vida, e assim Ele passe a moldar e assim pacificar a sua vida. Que Deus em Cristo os abençoe. Se você gostou, compartilhe, se inscreva e nos acompanhe aí nas redes sociais. Um grande abraço a todos.